Graça e paz. Amém. Louvamos a Deus por estarmos na casa do Senhor nesta manhã. Vamos abrir a palavra de Deus no livro dos Salmos, capítulo 98. Livro dos Salmos, capítulo 98. Nós temos 9 versículos, cada um lê um versículo. Se der todos. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas, e a sua destra, o seu braço santo, lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Aclamem o Senhor todos os habitantes da terra. Louvem-no com cântico de alegria e ao som de música. Cantai com a harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto. Com trombetas e ao som de buzinas. Exalta perante o Senhor, que é Rei. Cujo mar é a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas, e juntos cantem de júbilo os montes. Na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor diz no versículo 1: Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas, e a sua destra e seu braço santo lhe alcançaram vitória. Versículo 4: Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpas, louvores ao Senhor. Então nós estamos aqui nesta manhã para adorar o Senhor, para cantar, para regozijar, para nos alegrarmos na presença do Senhor. Amém? Vamos se colocar em pé neste momento. Vamos orar ao Senhor, agradecendo ao Senhor pela noite que o Senhor nos deu, por esse privilégio maravilhoso de estarmos na casa do Senhor, para louvar o Senhor de todo o nosso coração. Vamos esquecer tudo que deixamos lá fora, tudo que aconteceu, e vamos entronizar o Senhor no nosso coração, na nossa vida. Graças te rendemos, ó Deus. Graças te rendemos e invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas, Senhor, neste lugar, aonde estamos reunidos na tua casa, Pai, reunidos no teu nome, Senhor. O teu nome que é poderoso sobre os céus e a terra. O teu nome que é maravilhoso, que sempre está conosco. Nós te amamos, Pai, porque somos os teus filhos. Perdoe as nossas fraquezas, as nossas falhas, Senhor, por muitas vezes não te louvarmos como deveríamos, por não te adorarmos como deveríamos, Pai. Perdoe as nossas falhas, somos falhos e pecadores, mas Tu és o nosso Deus misericordioso, maravilhoso, que tem feito maravilhas em nossas vidas, na nossa família, na nossa casa, e nós queremos te render louvores nesta manhã, Senhor. Abre os nossos olhos espiritual, o nosso entendimento, Senhor, para nós te conhecermos melhor através da Tua palavra nesta manhã. Que o Espírito Santo de Deus venha falar aos nossos corações através da Tua palavra, através do Teu servo, Pai. Teu servo tem se preparado para trazer a palavra aos nossos corações. Que o Senhor tenha liberdade, Pai, de agir nas nossas vidas, no nosso entendimento, na direção da nossa vida, Pai, no decorrer desta semana. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, abençoa, Pai,
tudo que nós fizermos neste lugar, Pai, venha honrar e glorificar o Teu nome. Abençoa essa igreja, abençoa esse ministério, Pai. Abençoa a vida do pastor Estevão e a sua família, envolve nos Teus cuidados. Abençoa cada família representada aqui, Senhor, que faz parte do Teu corpo. Sustenta nos Teus cuidados, livra, guarda e nos ensina a nos aproximarmos mais de Ti, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém, Jesus. Passo a palavra. Bom dia, graças a Deus, igreja. Essa semana eu estava estudando um livro, estava quase certa a palavra que eu ia trazer. Aí no decorrer da semana acabei vendo um outro versículo, um outro texto que acabou me chamando a atenção e Deus tocou no meu coração, acho que era para mim falar isso. É o livro de Abacuque. Capítulo 3. Versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vinde, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como as da corça, e me faz andar altamente. Altaneiramente, ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Irmãos, aí, vendo essa passagem, me tocou, eu falei assim, livro de Abacuque, um livro que eu nunca tinha parado para ler, assim e tal. Aí eu falei assim, eu vou dar uma estudada nesse livro. E no livro de Abacuque, ele registra um diálogo entre ele e Deus. E no capítulo 1, Abacuque demonstra preocupação por Judá. Porque Judá estava pecando impunemente. E questiona a justiça de Deus ao usar os babilônicos para castigar Judá. E muitas vezes a gente também não entende isso. Às vezes um servo de Deus está ali, pecando, coisa a gente não vê que Deus vai punir ele com alguém ímpio. A gente também, muitas vezes, a gente não entende isso. Por que Deus, em vez de castigar a gente ou exortar, deixa um ímpio que não segue os ensinamentos deles não fazer isso? No capítulo 2, Deus responde maravilhosamente ao profeta, declarando a importância de conferir a sua palavra e assegurar que sua justiça será cumprida pelos babilônicos por causa dos pecados de Judá. E no capítulo 3, Abacuque ora com fé, desejando a vontade de Deus, louvando as perfeições, as obras divinas, expressando sua satisfação com Deus, independente da circunstância. Aí no capítulo 3 ele já tem mais fé, ele já compreende mais as vontades de Deus. E muitas vezes a gente não entende a vontade de Deus, mas Deus tem a justiça dele. E uma coisa que me marcou foi no capítulo 2, no versículo 4, que é um trecho onde Paulo usou para depois escrever em Romanos e Gálatas. No capítulo 2, versículo 4, eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. E a gente vê o justo viverá pela fé tanto em Romanos como em Gálatas, como Paulo usou. E em Hebreus 10, 37, 38, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele não se compraz a minha alma.
Aqui em Hebreus, o escritor mostra que é a fé em Jesus Cristo, o único Salvador que a gente tem que depositar toda a nossa fé. Então, irmãos, muitas vezes a gente não entende porque Deus, para punir o seu povo, coloca governos maus, pessoas, mas é porque às vezes o povo está sendo idólatra, está pecando demais e não percebe isso. Então, irmãos, nesse momento, vou pedir para a gente fazer uma oração silenciosa para nós arrependermos dos nossos pecados. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento nos achegamos a Ti, ó Deus, para pedir o perdão, nos arrependemos dos nossos pecados, ó Pai. Ó Senhor, o Senhor conhece cada pedido aqui, Senhor, cada arrependimento. Ó Senhor, perdoa-nos os nossos pecados, ó Pai. Ó Senhor, nada poderíamos fazer para ser salvos, ó Pai. Éramos miseráveis pecadores, condenados ao fogo de enxofre do inferno. Ó Senhor, mas pela graça de morte de cruz do Seu Filho Jesus, temos fé e esperança que somos salvos, ó Pai. Ó Senhor, abençoe cada um aqui presente, ó Deus. Abençoe aqueles que não puderam vir, ó Pai. Toca nos corações, ó Deus, daqueles que irão nos ouvir, ó Pai. Seja pelo celular, pela internet, ali passando pela rua, os vizinhos. Ó Deus, toca no coração de cada um, ó Pai. Demonstra a Sua palavra, ó Deus. Ó Senhor, abençoe o pastor Estevão, ó Pai, que está na frente dessa igreja, ó Pai. Abençoando, ó Pai, com saúde, com entendimento da palavra, ó Deus. Abençoe a sua família, ó Pai, que tem que ser forte, ó Pai, para poder ele permanecer no caminho, ó Deus. Ó Senhor, abençoe a todos, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Seja feito tudo conforme a Sua vontade, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Dela um dia fugir, como
manhã, na casa do nosso Senhor, nos alegrando. Eu gostaria desse momento com a nossa irmã Leia, levar a sua voz em oração. Deus, nos colocamos, Senhor, neste momento na Tua presença, Pai. Já entoamos louvores ao Teu nome, já Te glorificamos, Pai, através dos louvores, Pai, através das nossas orações, ó Pai, da Tua palavra. E agora, neste momento, Senhor, queremos estar com o nosso coração, Pai, totalmente, Senhor, sensível, para receber, Senhor, para ouvir, Pai, a Tua voz, ó Deus. Que nós possamos, Pai, ter entendimento, discernimento, Pai, compreendimento, Pai, da Tua palavra, Senhor. Abençoando, Pai, o Teu servo que vai trazer nesta manhã, Senhor, aquilo, Pai, que vem diretamente de Ti, Senhor, para os nossos corações, ó Pai. Para que nós possamos conhecer mais e mais de Ti, Senhor. Obrigado, Deus, por este momento, onde o Senhor reservou, ó Deus, para que nós pudéssemos cultuar a Ti, Senhor, em ação de graças, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito para nós, ó Pai. Pela Tua grande fidelidade, Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, Senhor, pelo Teu amor, ó Deus, pelo Teu perdão, Senhor, pela Tua morte, Senhor, lá na cruz do Calvário, Pai. Somos privilegiados, Pai, porque somos Teus filhos, ó Deus, porque o Senhor nos resgatou, nos salvou, nos escolheu, Senhor. Ó Deus, obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse presente tão maravilhoso, que é a salvação, ó Pai, e redenção dos nossos pecados, Pai. Assim como diz a Tua palavra, Senhor, a Tua ira não está mais sobre nós, Pai, porque hoje nós temos paz contigo, Senhor, através do Teu sacrifício lá na cruz do Calvário, Pai. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido você a abrir a palavra de Deus no livro do Mateus, capítulo 12, versículo 15 e versículo 16. Livro de Mateus, capítulo 12, versículo 15, versículo 16. Amém? Livro de Mateus, capítulo 12, versículo 15 e 16. O tema da mensagem de hoje é o Rei Perfeito. Mateus 12, 15 e 16, a palavra do nosso Deus diz assim: Mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali, muitos o seguiram e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que o não expusessem à publicidade. Irmãos, nós temos visto e temos aprendido que nós temos que ler a Bíblia tendo em vista Cristo. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Jesus disse em João 5,39. Em 2 Pedro 3,18 fala: Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada glória, assim agora como no dia da eternidade. João 17,3: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Temos aprendido também em relação às Escrituras que nós temos que descobrir o que o autor tensionava comunicar. O objetivo não é nós procurar um significado que a gente acha, alguma coisa que nós achamos que é, mas procurar entender o que o texto bíblico realmente está dizendo. Qual que é o significado do texto real? Qual que é o significado no texto, do contexto do livro? Porque os autores, com a inspiração do Espírito Santo, reuniram palavras de modo a comunicar aquilo que eles tensionavam. E como nós temos visto, a palavra de Deus é como um tesouro. Nós temos que buscar esse tesouro. Mateus terminou o capítulo 11, nós vimos que ele nos mostra a soberania de Deus, ele nos mostra a responsabilidade humana. E agora nós chegamos no capítulo 12, esse relato que nós vamos ver agora nessa manhã, encontra-se também em Marcos, capítulo 3, versículo 7 e versículo 11. Eu gostaria de relembrar alguns pontos importantes do livro de Mateus. Nós nunca podemos perder de vista que Mateus está proclamando que Jesus é o Rei, que Jesus é o Messias, que Jesus é o Filho de Davi, que Jesus é o Filho de Abraão, que Jesus é o Cristo. Às vezes pode ser repetido isso, mas nós temos que sempre ter em nossa mente aquilo que os escritores bíblicos queriam nos mostrar, queriam nos dizer. Veja, Mateus começa nos falando sobre a gênese da vida de Jesus,
fala do ensino de Jesus na Galileia dos Gentios. Ele fala sobre a lei do governo de Cristo, que é o Sermão do Monte. Ele fala do poder do governo de Cristo em resgatar. Ele fala do comissionamento dos discípulos e o segundo discurso de Jesus. E agora no capítulo 11 e capítulo 12, Mateus vai tratar dos sinais do governo de Cristo e sua oposição. Nós vimos também que é importante destacar que a ordem dos milagres ou dos incidentes difere das encontradas no livro de Marcos e Lucas, porque Mateus provavelmente organiza por tópico e não em ordem cronológica. E aqui Mateus está nos apresentando uma grande oposição em relação ao ministério de Jesus. E nessa manhã o nosso objetivo é falar sobre Jesus, sua sabedoria, seu poder, sua misericórdia, sua compaixão. E continuar olhando para os olhos de Mateus, para o grande rei. Antes de nós começarmos a falar, Mateus ele vai fazer um resumo do que Marcos escreve em seu livro. Então eu creio que é importante nós lermos o que está escrito em Marcos. Convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo 3, versículo 7 até o versículo 12. Marcos, capítulo 3, versículo 7 até o versículo 12. Veja o que Marcos nos diz aqui no livro de Marcos, capítulo 3, versículo 7 até o versículo 12. Retirou-se Jesus com seus discípulos para os lados do mar. Seguia-o da Galiléia uma grande multidão, também da Judéia. De Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio a ter com ele. Então recomendou aos seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não o comprimirem. Pois curava muitos, de modo que todos os que padeciam de grande enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando o vinham prostrando-se diante dele, exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que não os expusessem à publicidade. Esses dois versículos de Mateus, eles resumem aquilo que está escrito em Marcos 3, versículo 7 até o versículo 12. Mas é importante que Mateus ele omite o título de Filho de Deus. A esse resumo Mateus acrescenta Isaías 42, versículo 1 ao 4, que nós vamos ver a semana que vem, porque interpreta o ministério de cura de Jesus não tanto em referência ao Filho de Deus, nem mesmo a cristologia de Jesus como sendo filho de Davi, mas nos termos do servo sofredor de Isaías 42. Irmãos, nós também não podemos perder de vista o nosso contexto. Nós vimos anteriormente que após a cura de um homem no sábado, que provocou uma ira dos fariseus, e eles levantaram uma conspiração contra Jesus. Mateus 12, versículo 14 diz: Retirando-se, porém, os fariseus conspiraram contra ele, sobre como lhe tirariam a vida. Veja, o ódio dos fariseus. Essa sessão ela vai constatar simultaneamente o ódio dos fariseus do versículo 14, com a tranquilidade do versículo 19 e com a mansidão no versículo 20, e preparar o caminho para o resto do capítulo. Tendo isso como base, nós vamos fazer uma análise, uma exposição do nosso texto nessa manhã, do livro de Mateus, capítulo 12, versículo 15 e versículo 16. O primeiro ponto é o rei sábio e o rei prudente. Veja o que está escrito no versículo 15. Mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali. Sabendo do quê? Que eles conspiravam contra ele para tirarem a sua vida. Jesus, com frequência, ele vai se retirar quando a oposição se torna intensa. No livro de Mateus, ele vai falar muitas vezes sobre isso. Em capítulo 4, versículo 12, capítulo 14, versículo 13, capítulo 15, versículo 21, capítulo 16, versículo 5. Muitas vezes, quando Jesus vinha uma grande oposição se levantando contra ele, ele pegava e se retirava. Esse foi o costume dele até que chegou a hora determinada. Em Mateus 26, 45 está escrito assim: Então voltou-se para os discípulos e lhe disse: Ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores.
Essa prática torna-se um exemplo para os discípulos de mudar de lugar para outro. Nós vimos em Mateus 10:23, fala: quando porém vos perseguirem numa cidade, fugir para outra, porque em verdade eu vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Davi, até que venha o Filho do Homem. Assim, seu extenso ministério, o extenso ministério de Jesus continuou. Mas o ponto aqui que nós desejamos destacar nessa manhã é sobre a sabedoria e sobre a prudência de Jesus. Observe o que o nosso texto diz: mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali. Ao perceber que os fariseus conspiravam contra eles, o que Jesus fez? Sabiamente, ele se retirou. Desejo que nós observemos que Jesus não recuou por causa do medo, mas por causa da prudência. O que é a prudência? Procurando no dicionário prudência, ela diz que é a qualidade da pessoa que age de maneira a evitar perigos ou consequências ruins, com precaução, cautela, atenção, sensatez. Prudência na Bíblia pode ser descrita como a habilidade de avaliar corretamente e tomar decisões sábias, evitando perigos e escolhendo caminhos seguros e eficazes. E nós olhando para a Escritura, nós vemos que envolve sabedoria prática e discernimento espiritual. E aqui vemos Jesus agindo prudentemente. Ele tinha consciência da sua missão que ele precisava cumprir e evitar um confronto prematuro que poderia interrompê-la. É isso que nós temos que ter em mente. Jesus, ele recua por quê? Porque ele tinha uma missão. A missão dele naquele momento não era o confronto com os fariseus. E isso também vale para nós. É apropriado para os servos de Cristo evitar o perigo quando não há necessidade urgente de enfrentá-lo, demonstrando sabedoria em suas ações. Olhe para o que está escrito na Escritura, em Provérbios 8:12 fala: eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. Observe, Salomão ele associa a prudência com a sabedoria. Nós sermos prudentes é ser sábio, de acordo com a Escritura. Ou seja, a verdadeira sabedoria inclui a capacidade de ser prudente. Se nós vemos que algum lugar está para cair, desmoronar, o que nós fazemos? Ficamos esperando desmoronar? Nós agimos com prudência e saímos. As pessoas dizem: mas não tem fé? Não tem a ver com fé, tem a ver com prudência. Nós recuamos porque nós temos uma missão ainda. Como agir com prudência e sabedoria? Primeiro ponto: evitar o confronto. Quantas vezes que nós somos confrontados por pessoas desse mundo? Muitos questionamentos se dão sobre nossa maneira de pensar, sobre a nossa maneira de falar, sobre a nossa maneira de agir. Alguns cristãos muitas vezes se precipitam em querer responder rapidamente, em querer provar a sua fé. Mas nós temos que ter em mente que essas pessoas estão mortas em transgressões e pecados. Nosso rei nos mostra como sermos prudentes e sábios, como ele disse anteriormente em Mateus 10:16. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Nós devemos nos comportar de maneira que chame atenção para o Evangelho, não para nós mesmos, como diz Tim Charles. Nós devemos assegurar que qualquer ofensa que causarmos seja ofensa do Evangelho, não ofensa da nossa própria depravação. Nós devemos pregar o Evangelho com sabedoria, avaliando situações para descobrir a maneira mais apropriada de falar a verdade mais clara. Sabedoria e inocência servem melhor à causa do Evangelho. Não é nada correto, não é nada sábio, não é nada prudente nós irmos em outra religião, por exemplo, e chegarmos lá falando que está todo mundo errado. Está certo? É prudente nós fazermos esse tipo de coisa? Não, existem muitas oportunidades de nós falarmos do Evangelho do Senhor. Existem muitos lugares de nós falarmos do Evangelho do Senhor. O foco é Cristo, o foco é seu reino, o foco é o Evangelho de Cristo e a sua palavra. O segundo ponto, e nós tratamos algumas vezes sobre isso, é evitar debates desnecessários. Temos que cuidar para não perdermos tempos com debates desnecessários. Muitas pessoas estão mais preocupadas em mostrar seus pensamentos do que na verdade das Escrituras. Eu aprendi muito isso na prática também.
Porque tem muitas pessoas, às vezes, que você se desgasta mostrando, não, mas olha, veja o que diz na Escritura, veja a palavra de Deus assim. A pessoa não quer saber. A pessoa está mais interessada nos seus pensamentos, naquilo que ela deseja expor do que realmente a Escritura diz. E não é muito difícil de nós reconhecermos essas pessoas. Só olhar a maneira que vive e seus questionamentos, só observar as decisões que essas mesmas pessoas tomam. Observem, como diz Weber de Campos Júnior, a cosmovisão delas. Quando eu falo em cosmovisão, Samuel já olha para mim. A visão de mundo que essas pessoas têm, observe. Elas se encaixam com as Escrituras. A Bíblia fala, pelos frutos as conhecereis. Essas buscam muitas vezes provar aquilo que pensam e não desejam ser moldadas pela palavra de Deus. Mesmo que nós façamos uma exposição bíblica das verdades das Escrituras, elas vão negar. Elas vão querer aquilo que elas desejam. E elas vão buscar todas as fontes necessárias, seja livros de ímpio, seja vídeos de ímpio, ou qualquer outras pessoas, para nos provar que elas estão certas. E Jesus nos diz para fugir delas. Lembre-se do que Jesus nos disse: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos dilacerem. Mateus 7,6. Observe, a orientação de Jesus é para que os seus seguidores sejam prudentes. Há momentos que é necessário reter a verdade para evitar a profanação e o abuso do que é sagrado. Nós não podemos muitas vezes expor um Deus perfeito, um Deus maravilhoso, um Deus soberano que faz todas as coisas perfeitas. Um povo que odeia a Deus. Odeia o Deus poderoso, o Deus soberano. Não significa também que o Evangelho deve ser retido, mas que deve ser compartilhado com sabedoria. Nós devemos ser prudentes. Não faz nenhum sentido nós irmos no carnaval, nos carnavais da vida, pregar o Evangelho para as pessoas. Elas estão muitas vezes embriagadas, drogadas e muitas outras coisas, e não vão ligar para aquilo que é falado ali naquele momento. Biblicamente, a prudência é a virtude de tomar decisões sábias e ponderadas, orientadas pela sabedoria de Deus e pelo discernimento espiritual. É uma característica de uma vida sábia, de uma vida piedosa, que busca evitar o perigo e escolher caminhos que honrem a Deus. A nação do Brasil, ela não necessita voltar às normas, fazer aquilo que é certo, como os povos dizem, mas voltar às Escrituras. Os princípios não são aquilo que as pessoas dizem, eu aprendi quando era criança, mas aquilo que a Escritura diz. Ser prudente é viver de maneira a refletir a sabedoria de Deus em todas as áreas da sua vida. O homem naturalmente não é prudente, não é sábio. Ele adquire isso através do Espírito Santo de Deus, que nos faz ser prudente, que nos orienta, que nos ajuda nessas coisas. Segundo ponto, o Rei Todo-Poderoso e Misericordioso. Eu quero que vocês observem, meus irmãos, agora, que o versículo 15, depois que diz que Jesus, sabendo disso, afastou-se, ele diz assim: muitos o seguiram, e alguns ele curou. E a todos ele curou. Mas o primeiro ponto que eu quero destacar para você é que muitos o seguiram. Se nós olharmos para o livro de Marcos 3, nós vamos ver que Marcos ele fala que uma multidão o seguiu. Muitos seguiram Jesus mesmo depois que ele se retirou. A multidão seguiu Jesus. Aqueles que sinceramente creem em Jesus sempre o seguirão, independente das circunstâncias. Esse é um ponto importante para as nossas vidas nesta manhã. O que chama a atenção aqui também é a popularidade de Jesus e a autoridade de Jesus. Mesmo diante das perseguições, ele continuava a atrair multidões por causa da sua bondade e por causa da cura. Observe o nosso verso. Muitos o seguiram e a todos ele curou. Isso revela que a missão de Jesus de cuidar das necessidades físicas e espirituais das pessoas não foi interrompida por causa da oposição, não foi interrompida por causa da perseguição. A compaixão e o poder de Jesus continuaram a ser manifestados.
Assim deve ser com a igreja de Jesus. Ela jamais deve parar de fazer a sua missão, independente de estar sendo perseguida ou de ter oposição. Nós não paramos de pregar o Evangelho do Senhor, nós não paramos de pregar a palavra do Senhor, nós não paramos de pregar sobre a ira. Meu irmão Juninho falou esses dias. Nós não paramos porque o mundo diz que nós não deveríamos falar sobre isso. Porque nós cremos que o Senhor é perfeito e Ele faz todas as coisas perfeitas. Segundo ponto, sobre esse trechinho aqui. Quantas pessoas Ele curou? O poder e a misericórdia. Vamos falar primeiro sobre a misericórdia. A frase Ele curou a todos sublinha a compaixão e a misericórdia de Jesus. Ele fez distinção sobre as pessoas que estavam ali, judeus, gentios. É entendido teologicamente que ali tinham muitos gentios naquele momento. Todos que se aproximaram dele foram beneficiados. Dor de cabeça, câncer, lepra, qualquer coisa. Jesus curou a todos, a Bíblia fala. Dor de garganta, se precisava usar óculos, Deus dava visão. Né, Jesus? Isso reflete a natureza inclusiva do seu ministério, onde ninguém é excluído da graça e do poder curador de Deus. É interessante que isso nos leva a Salmo 103, versículo 3, que diz assim: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Versículo 4, quem da cova redime a tua vida e te coroa da graça e da misericórdia. O segundo ponto é o poder. As curas realizadas por Jesus são sinais do reino de Deus em ação. Você consegue perceber o poder de Jesus, o poder de Deus nessas curas? Elas apontam para a restauração e a cura completa que o reino trará. Essa cura é um vislumbre. Eu quero que você entenda que essa cura aqui, nós entendemos que é um vislumbre do futuro prometido, onde não haverá sofrimento, não haverá mais doença, não haverá mais dor. Apocalipse 21:4 fala: e Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Perceba que esse ponto aqui, ele nos leva a esse vislumbre do futuro que é prometido à igreja de Jesus, aos eleitos de Deus. Terceiro ponto, o alcance do ministério de Jesus. Aqui nós vemos a amplitude da sua misericórdia e o alcance do seu poder. Cada cura realizada é um sinal do reino de Deus em ação e uma confirmação do caráter compassivo de Jesus. A pessoa ia com uma dor terrível nas costas. É bom sentir dor? É terrível sentir dor. E o que Jesus fazia com elas? Elas eram curadas. Elas iriam para casa felizes, porque é tão bom não sentir dor. Bem que depois de um tempo a gente acostuma. O dom de cura. Você já ouviu falar do dom de cura? O dom de curar? Eu desejo que nós olhemos para o que o nosso texto diz aqui. Marcos diz que uma multidão seguia Jesus. Mateus diz que a todos eles ele curou. Quantos que foram curados? Todos eles creram ou tinham fé suficiente para receberem cura? Mas a Escritura não fala nada sobre isso. A maioria, às vezes, estava ali especulando, né? Será? E eu desejo que nós entendamos o que é verdadeiramente o dom de cura bíblico. Não é o que vemos por aí em muitas igrejas e locais. E muitas pessoas que falam que têm o dom de curar. Onde alguém diz que tem dom de cura, mas se escondeu no seu quarto na pandemia. Tem hospitais lotados de pessoas doentes. Tem hospitais do câncer que está cheio de pessoas, cheio de crianças sofrendo. Aonde estão essas pessoas que afirmam ter o dom de cura? Se ainda tivéssemos alguém com o dom de curar, multidões o seguiriam. Por quê? Porque não depende da fé das pessoas, mas sim do poder de Deus agindo através desta pessoa. Eu quero destacar algo que é muito importante para nós como igreja de Jesus. Qual que é o propósito dos dons miraculosos?
Primeiro, é a autenticação do Evangelho. Os dons miraculosos, incluindo a cura, tinham o propósito de autenticar a mensagem dos apóstolos e estabelecer a autoridade divina do Evangelho no período inicial da igreja. Uma vez que o Novo Testamento foi completado, esses dons não são mais necessários. 2 Coríntios 12:12, o apóstolo Paulo fala assim: pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós com toda a persistência por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Os sinais, prodígios, poderes miraculosos, milagres, curas, autenticavam a mensagem dos apóstolos. O registro bíblico nos mostra que os milagres ocorreram durante períodos específicos nas Escrituras, com finalidades específicas para autenticar a mensagem de Deus. Quer um exemplo? Moisés. Ele foi capaz de fazer milagres para autenticar o seu ministério diante de Faraó. Êxodo 4, versículo 1 ao versículo 8. Moisés era muito poderoso em relação a essas coisas, sinais e prodígios. Depois nós vemos o tempo de Elias. Elias executou milagres para autenticar o seu ministério diante de Acabe. Nós vemos as coisas que Deus fazia na época de Elias. Os milagres que Deus realizava na época de Elias para autenticar o ministério dele. E daí nós chegamos aos apóstolos. Eles executaram milagres para autenticar o seu ministério diante de Israel. Nós vamos falar mais um pouquinho sobre eles. A fundação da igreja. Os dons miraculosos ajudaram a estabelecer a igreja primitiva e confirmar os apóstolos como mensageiros autorizados de Cristo. Como que você sabia que alguém era apóstolo? Hebreus 2, 3, versículo 4 diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. O dom miraculoso de cura. Nós vemos na Escritura que a cura era associada ao ministério de Jesus e aos seus apóstolos. Eu quero que você acompanhe comigo, nós já falamos sobre esse texto de Mateus 8, versículo 5, há um relato de Jesus curando o servo do centurião. Você lembra dessa história? O servo dele estava ali? O servo não estava ali. Jesus apenas falou que ele estaria curado e ele foi curado. Nós vemos isso acontecendo hoje? O próprio centurião foi quem sugeriu que Jesus nem precisava se deslocar para onde o servo doente se encontrava, mas que bastava apenas uma palavra que o servo seria curado. Como é que esse cara sabia disso? Porque era comum Jesus curar dessa forma. Ele tinha ouvido e ele creu. A Bíblia fala que ele creu que Jesus poderia fazer dessa forma. Jesus curou milhares e milhares de pessoas durante a sua vida na terra. Lembra daquele dia que Jesus alimentou mais de 5.000 pessoas? 5.000 homens com pães e peixes? A Bíblia fala que Jesus ficou, essa era a alimentação no final do dia. Jesus ficou desde o amanhecer, o dia inteiro, curando toda aquela multidão de todas as suas doenças. Agora eu quero que você imagine, Jesus fez umas 10.000 curas naquele dia. Você consegue ver hoje isso acontecendo? Nós nem sabemos quantas pessoas estavam ali. Porque a Bíblia relata que tinha só 5.000 homens, só. Mais mulheres e crianças. Assim, aquelas pessoas ali reconheciam como ele realizava as curas. Por isso que o centurião disse, tudo que o Senhor tem que fazer é falar uma palavra. E sabia que Jesus curava dizendo, seja curado. Isso era tudo, não existia teatro. Não existia revelamento
Básico, por exemplo, dizer que alguém aqui nessa manhã está com dor na coluna. Isso é básico, não é? Todos nós temos dor na coluna. Quem foram chamados diretamente pelo Senhor? Nós aprendemos sobre isso esses dias. Os apóstolos de Jesus. Eles tinham habilidades únicas e poderes únicos e milagrosos. Pedro, em Jerusalém, aonde ele passava, a sua sombra curava pessoas. A Bíblia não relata que aquelas pessoas tinham fé que isso ia acontecer. Incrível, não é? Eles foram um grupo único para um período único da história, para estabelecer uma base doutrinal e para estabelecer um padrão. Os apóstolos estabeleceram a doutrina e o modelo para a igreja, e esses deixaram de existir. E aprendemos que não precisamos mais de apóstolos hoje. Nós aprendemos esses dias sobre isso. Você sabe por quê? Porque nós já temos doutrina, nós já temos a palavra. Precisamos de uma nova doutrina? Precisamos de uma nova verdade? Precisamos de um novo padrão para a igreja de Jesus? Não precisamos. E nós vemos que à medida em que a era dos apóstolos chegava ao fim, as curas tornaram-se menos frequentes. Quer um exemplo? Apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ressuscitou Eutico dos mortos. Mas ele não curou depois Epafrodito, Trófimo, Timóteo ou a si mesmo. Perceba, foi passou. Não era mais necessário. E vemos que esse dom extraordinário tinha o objetivo de autenticar o apostolado. Por fim, as autoridades dos apóstolos tinham sido suficientemente provadas, fazendo que os milagres extraordinários adicionais fossem desnecessários. Ainda mais que o foco do cristão não é estar satisfeito com essa vida, mas também passar por situações difíceis, passar por angústia, passar por aflições, inclusive doenças e dores. Seria bom alguém ter esse dom aqui, não é? Irmão Juninho, estou com dor na coluna. Fica curado, irmão. Coluna nova. É necessário, mas não é necessário. Essa vida tudo é transitório, vai passar. A revelação completa de Deus está contida na Bíblia. Com a conclusão do Novo Testamento, não há mais necessidade de novas revelações ou sinais miraculosos. Quer saber se Deus está falando? Sola Escritura. Somente as Escrituras. A Escritura é suficiente. 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Os dons miraculosos na Bíblia tinham um papel crucial de autenticar o ministério de Jesus, autenticar o ministério dos apóstolos, confirmando que eles foram enviados por Deus e que suas mensagens eram verdadeiras. Assim como foi com Moisés, como foi com Elias, os profetas de Deus. Uma vez que a revelação completa foi dada e registrada na Escritura, não há mais necessidade desses sinais miraculosos. Ah, mas então Deus parou de curar e não abençoa mais pessoas? Não é isso que a Escritura diz. Com certeza Ele continua curando e abençoando pessoas. Você crê que Deus cura? Você crê que Deus responde às orações? Amém. Deus cura milagrosamente em resposta à oração, a fim de revelar a sua glória. Nós não questionamos jamais a cura de Deus. Deus é totalmente poderoso para levantar um morto, mesmo que ele esteja morto. Não questionamos a sua cura milagrosa, se ele assim escolher fazer, em resposta às orações dos santos. O que devemos entender é a diferença de Deus curar e alguém ter dom de cura. O que está escrito na Escritura? A todos ele curou. Há uma grande diferença entre Deus curando alguém imediatamente através das orações e Deus curando alguém através de um instrumento humano. Por exemplo, aqui na nossa igreja, a irmã Rosane pode orar para alguém e essa pessoa ser curada através da oração. A irmã Paula pode orar por alguém e alguém ser curado através da oração.
Não é necessário que alguém aqui no nosso meio tenha um dom específico para que Deus responda a esta oração. É isso que nós estamos dizendo. Essa é a distinção que nós devemos fazer. Confiamos na soberania, confiamos na misericórdia de Deus, de um Deus todo-poderoso. Oramos para que Deus responda a nossas orações, descansando naquilo que Ele pode fazer. Mas, biblicamente, nós vemos que Deus não cura mais através de indivíduos com o dom contínuo de cura. E nós temos outros meios que Deus nos deu para nós sermos abençoados, não é? Médicos, remédios. Tão bom tomar remédio. Passador, não é? Deus nos deu as vacinas também. Hoje nós temos hospitais que são muito necessários. A indústria farmacêutica muitas vezes é um meio de Deus nos abençoar. É um meio de Deus nos dar derramar a sua graça sobre as nossas vidas também. Quando nós estamos com dor no ouvido, o que nós fazemos? Oramos, cremos no Senhor e tomamos um remédio, não é? Deus deixa de ser soberano por causa disso? Não, porque a ciência, a medicina é um meio de graça do Senhor para as nossas vidas. Deus é soberano e perfeito em todos os seus caminhos. O John MacArthur ele afirmou assim: ouça-me, o dom de operar cura sempre foi um dom de autenticação. Serviu para confirmar a declaração de Jesus de que Ele é Deus. Você diz, bem, e quanto aos apóstolos, qual é o propósito do dom de curar que a Escritura mostra que eles receberam? Foi para confirmar a proclamação deles. Sempre lembre, os dons miraculosos eram dons para autenticar a palavra que estava sendo dita, o ministério que estava sendo dito. Hoje não precisamos mais porque nós temos as Escrituras. Versículo 16, o Rei Perfeito. Versículo 16 diz assim: advertindo-lhes, porém, que não o expusessem à publicidade. Jesus tinha vindo para proclamar e estabelecer a justiça, e não com o objetivo de fazer um show ostensivo de poder, e certamente não para implementar uma política popular ou um movimento militar. Uma vez que a obra do Messias era tão mal interpretada entre o povo, Jesus teve de refrear o entusiasmo mal orientado que inevitavelmente surgiu naquele meio daquele povo. Eu quero analisar alguns pontos com vocês desse verso. O primeiro deles é o contraste entre os fariseus e o rei. O contraste entre os fariseus e Jesus. Os fariseus faziam tudo para aparecer. Eles faziam a fim de serem vistos, nós vimos nas Escrituras. Para eles importava a parte externa. O que eles poderiam ser, de que forma eles poderiam ser vistos. Jesus diversas vezes os advertiu disso no Sermão do Monte. Mateus 6, versículo 1. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes visto por eles. De outra sorte não tereis galardão junto do vosso Pai Celeste. Verso 2. Quando, pois, deres esmola, não toqueis trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Verso 5. E quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Versículo 16. Quando jejuardes, não vos mostrais contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Perceba? Esmola, oração e jejum. Era a base da fé judaica. E eles faziam a fim de serem vistos. E esse é um contraste que nós fazemos com o Rei Perfeito. Jesus fala para eles não falarem, não expuserem a publicidade. O servo sofredor adverte as pessoas para que não fiquem falando sobre aquilo que estava acontecendo. Em Marcos 1,45, nós falamos anteriormente sobre isso.
há um caso de um leproso que foi curado por Jesus e Jesus disse para ele: não digas a ninguém. E daí o versículo 45 diz assim: não tendo ele saído, entrou, mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Então nós temos o relato que ele saiu e divulgou para todos a notícia. E ele atrapalhou o ministério de Jesus. O foco nunca foi as curas, nunca foi os milagres, nunca foi os prodígios, mas sim a mensagem, a missão do reino de Deus e a sua justiça. E esse é o ponto. Nós atrapalhamos e agimos no erro quando nosso foco são as bênçãos recebidas e não a soberania, a graça, o amor, a misericórdia de Jesus. Pense comigo. Você recebeu uma bênção hoje? Algumas pessoas dizem assim: eu estava com dor de cabeça, eu fui na igreja, orei, fui curado e agora estou bem. É uma bênção? Amém. Sim, é uma bênção. Mas eu quero que você entenda que o foco não é esse. Observem, era melhor que nós disséssemos assim: pela graça, misericórdia e amor de Deus, eu fui curado de uma dor de cabeça. Porque o foco não é a bênção, mas sim a graça, misericórdia e amor de Deus. Nós temos que levar as pessoas a entender esse detalhe. Eu fui curado por quê? Por causa da graça, do amor e misericórdia de Deus. Não é porque eu vim na igreja, não é porque eu orei, não é porque eu fiz, mas porque Deus é bom, porque Deus é soberano, porque Deus é gracioso, é porque Deus é amoroso. Me responda, Deus deixaria de ser totalmente gracioso, bondoso, amoroso e soberano se não nos abençoasse mais com as coisas dessa vida? Graças eu dou a Deus quando eu tenho dor de cabeça. Não é? Que nem diz a mãe, porque tu tem cabeça. Graças a Deus que eu tenho dor nesse braço, porque tem o braço. Lembra que tem. Isso reflete muitas vezes a misericórdia de Deus nas nossas vidas também. Nós temos dor por quê? Porque nós estamos... A outra coisa da mãe. Porque nós estamos vivos. Nós sentimos dores porque nós estamos vivos. Mesmo que morramos daqui a 5 minutos, Deus continuará sendo gracioso, amoroso, bondoso, misericordioso e totalmente soberano sobre tudo e sobre todos. Ele é perfeito e faz tudo perfeito. É isso que a Escritura está nos dizendo aqui. O foco é falar sobre o amor de Deus através da salvação dos homens. E para concluir, amados irmãos, e quanto a nós, a Escritura nos ordena a fazer aquilo que Jesus fez. Primeiro, nós devemos imitar a sabedoria de Jesus. Nós devemos aprender a agir com prudência, evitando confrontos desnecessários e sabendo quando é melhor se retirarmos para continuar a nossa missão. O nosso foco não é debater, não é provar o nosso ponto de vista, mas levar o Evangelho para as pessoas, pregar o Evangelho para as pessoas. Se nós vemos que nós não estamos conseguindo fazer isso em determinada conversa, às vezes é melhor parar. Eu tenho aprendido muito sobre isso, porque muitas vezes só vai desgastar. A pessoa não quer saber sobre o Evangelho. É interessante porque muitas vezes Deus nos dá a oportunidade de falar com os filhos de Deus realmente. E nós percebemos que a diferença do falar é totalmente diferente. Não há aversão ou um tipo de ódio da pessoa quando às vezes você fala sobre uma verdade da Escritura. Mas a pessoa diz: nossa, é verdade, a Escritura diz isso mesmo. E tem outro ponto que a Escritura também diz. Segundo, nós devemos buscar a Cristo constantemente. Nós estamos em perigo, nós estamos em necessidade, nós estamos passando por aflição. Como as multidões que seguiram Jesus, nós devemos também fazer isso. Nós devemos colocar prioridades nas nossas vidas também.
Muitas vezes nós perdemos a exposição da palavra. Muitas vezes nós perdemos de cultuar o Senhor por causa de coisas secundárias. Que prioridade nós damos? Se nós tivéssemos um compromisso de ir no fórum, domingo de manhã às 9h30 da manhã, nós iríamos ou não? Às 9 horas estava lá. Nós iríamos. Independente se tivesse alguém na nossa casa, se tivesse o pneu do carro furado ou qualquer outra coisa, nós daríamos um jeito de ir. E perante o Senhor, cultuando o Senhor, qual que é a nossa prioridade? As multidões deixaram de estar em lugares muitas vezes que eles gostariam para estar junto de Jesus. Eu não estou dizendo que todos eles estavam ali porque amavam o Senhor. Eu estou dizendo que nós devíamos fazer isso também. Nós devíamos estar onde o Senhor Jesus deseja que nós estivéssemos, junto com Ele. Salmo 105:4 fala: buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Outro ponto que nós aprendemos é sobre a misericórdia e compaixão. A igreja de Cristo é chamada a ter Jesus como exemplo, em cuidar dos doentes, necessitados, estendendo a compaixão a todos, sem discriminação. Tem uma frase do John Wesley sobre isso que fala assim: faça todo o bem que puder, por todos os meios que puder, de todas as maneiras que você puder, em todos os lugares que você puder, em todas as vezes que você puder, para todas as pessoas que você puder, enquanto você pode sempre. Para finalizar, eu gostaria de deixar um texto de Spurgeon, que ele fala assim: a compaixão do Mestre compensa todos os abusos de seus inimigos. E acredita em mim, não há nada mais doce para o espírito desamparado e quebrantado do que o fato de que Jesus tem compaixão. Algum de vocês está triste sozinho? Algum de vocês foi cruelmente injustiçado? Você perdeu a boa vontade de alguém que você estimava? Você parece ter sido ignorado até por pessoas boas? Não diga na angústia do seu espírito: estou perdido, e desista. Ele tem compaixão de você. Não, pobre mulher caída, não procure o rio escuro e o riacho frio. Ele tem compaixão. Aquele que olha para baixo com os olhos brilhantes das estrelas distantes e observa você é seu amigo. Ele ainda pode te ajudar. Embora você tenha se afastado tanto do caminho da virtude, não se deixe levar pelo desespero, pois ele tem compaixão. Mateus 9,36: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Lembrando sempre, porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Romanos 14, versículo 8. Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria que o irmão Josué fizesse uma oração. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor, pela palavra que meu pai passou, que a gente entendeu. Obrigado pelo louvor que a gente tocou. Abençoe as pessoas que não puderam vir. Abençoe elas nas casas que elas estão. Abençoe a família delas. E abençoe as pessoas que estão aqui, Senhor. Abençoe, Pai, também meus amigos da escola, os amigos de Samuel. Abençoe também meu pai, que possa descansar, minha mãe também. Abençoe minha família, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pai, coloco diante de Ti, Pai, a Tua igreja, aqui nesse lugar, que possamos ser abençoados por Ti, Senhor. Deus, que o Teu amor seja derramado sobre essa cidade, que, Senhor, Tu venha levantar pessoas, Senhor, para nos ajudar, para estar aqui junto conosco, Senhor. Pessoas essas, Senhor, que venham ter compromisso contigo, Senhor. Venham ser fiéis a Ti, Senhor, sejam transformadas pelo Teu poder, pela Tua graça, Pai. Te louvamos, Senhor. Colocamos diante de Ti as nossas necessidades, as nossas angústias, as nossas tristezas, as nossas dores. Que Tu possa, Senhor, continuar nos abençoando, nos capacitando, Senhor Jesus, nos ajudando em nossas necessidades, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã.
que nós podemos cultuar a Ti, que nós podemos, Senhor, aprender mais de Ti, que nós podemos nos alegrar aqui nessa manhã, Senhor. Eu te agradeço, Senhor. Abençoa as nossas vidas, abençoa a vida do irmão Juninho, da irmã Paula, do irmão Noah, da Melissa, do Mateus, da irmã Rosane, da irmã Leia, do Josué, do Samuel, a minha vida, Senhor, e a todos aqueles que fazem parte da Tua igreja aqui nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém.